Bom dia, tudo bom? E aí, gente? Beleza? Bom dia, gente. Estamos mais um dia aqui fazendo a leitura do livro, tá? De Provérbios, capítulo 26, tá? Quem está acompanhando aí está sabendo que a gente está todo dia fazendo uma leitura desse livro, tá? A gente já leu o livro de Salmos antes e agora a gente está no de Provérbios. Ontem a mensagem foi muito boa, muita gente visualizou aí a palavra, né? Muita gente assistiu. Obrigado pelo pessoal que está dando esse apoio, né? Vamos hoje na leitura nova. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não convém ao louco a honra. Como ao pássaro a vaguear, como a andorinha a voar, assim a maldição sem causa não virá. O açoite é para o cavalo, o freio é para o jumento, e a vara é para as costas dos tolos. Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faças semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a tua estultícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Como cortar o pé e beber veneno é mandar mensagem pela mão de um tolo. Como as pernas do coxo que pendem frouxas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como o que arma afunda com a pedra preciosa, assim é aquele que concede honra ao tolo. Como o espinho que entra na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. Os grandes molestam a todos e alugam os tolos e transgressores. Como o cão torna o seu vômito, assim o tolo repete a sua tolice. Tens visto o homem que é sábio a seus próprios olhos? Pergunta. Pode-se esperar mais do tolo do que dele. Diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta gira nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a sua mão no peito e cansa-se até de levá-los à sua boca. Mas o sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que respondem bem. O que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Repetindo. O que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Como o louco que solta faíscas, flechas e mortandades. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo provocador cessará a contenda. Como o carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem provocador para acender rixas. Tem gente que faz isso. As palavras do murmurador são as palavras do espancado, e elas descem aos mais íntimos do ventre. Como o vaso de barro coberto de pó, de prata, assim são os sábios, amistosos, que ocultam um coração maligno. Assim são os lábios amistosos que ocultam um coração maligno. Aquele que odeia dissimula com seus lábios, mas no seu interior encobre o engano. Quando te suplicar com voz suave, não confies nele,
porque abriga 7 abominações no seu coração. Ou seja, aquele que faz as coisas, mas sai, né, de cena assim, ainda. Aqui, ó, repetindo, aquele que odeia dissimula com seus lábios, mas no seu interior encobre o engano. Quando de suplicar com voz suave, essa pessoa, né? Não confie neles, porque abriga 7 abominações no seu coração. E quando ele vem de mansinho, de forma falsa, aí vai, como fala assim, dá com uma mão e tira com a outra, né? Pode ser assim também. Cujo ódio se cobre com engano. A sua malícia se descobrirá na congregação. Ou seja, vai aparecer. Na verdade, vai vir à tona, né? O que cava uma cova cairá nela, e o que remove a pedra, esta cairá sobre ele. Interessante isso aqui. O que cava uma cova cairá nela, e o que remove a pedra, esta cairá sobre ele. E ajuda, né? A língua falsa aborrece os que ela aflige, e a boca escorregadia causa a ruína. Ou seja, a pessoa que faz a fofoca, que faz a intriga. A língua falsa aborrece os que ela aflige, ela aborrece as pessoas que ela envolve, e a boca escorregadia causa a ruína. E essa ação causa a ruína. A gente pode ver muitas pessoas aqui. Eu não vou dizer que isso é do Brasil, é do Pará, porque, enfim, isso é do ser humano. Né? Falar muito. Tem gente que tem habilidade da fala. Tem gente que tem habilidade de ouvir. Tem gente que tem habilidade de convencer. Tem gente que tem habilidade de vender. Mas todas essas habilidades passam por quê? Passam por onde? Pela fala. Né? Pela postura, pelo jeito da pessoa se portar. Então, quando a pessoa, de forma simples, convence, mas quando ela tem essa malícia, quando ela tem essa malícia, essa sagacidade para esse lado errado, paga-se um preço. Pode ser alto, pode ser pequeno, mas vai pagar. A gente vê muito isso em questões, às vezes, de família, né? De, olha, não faz isso, olha aquela coisa lá, né? Mas só que não é só de família, isso é de todo ser humano. Né? Jesus, quando passou por vários locais no mundo ali, fazendo as suas pregações, fazendo os seus milagres, as pessoas comentavam, né? Dissimulavam, fofocavam. É o Nazareno. É o homem que cura os olhos. Então, é o cara que fez a água. É o cara que transformou água em vinho. É o cara que tira. É o cara que tira o demônio. Mas ao mesmo tempo que tem esse que fala, tem um cara que fala assim, é o cara que cobra por isso. Ele não sabe a história. Ele ouviu falar. Diz que esses milagres são mentiras, né? Então ele já inventa uma história ao contrário. Porque é do ser humano inventar coisa. Tá entendendo? É do ser humano inventar coisa. Então eu penso que ao mesmo tempo que era lá, é hoje. Claro, hoje com diferente. Mas a posição da pessoa, a língua da pessoa, a má fé da coisa, é em falar besteira. Antigamente tinha isso, mas eu acredito que hoje está pior, porque tem as redes sociais aí, antes, para a pessoa saber que passava de uma para outra e outra, demorava mais. Mas hoje em dia, o que a pessoa colocar na internet, as pessoas visualizam e é muito mais rápido. Né? E aí a gente fica pensando, será que realmente essa é uma ferramenta que a gente precisa? Ela ajuda no trabalho, ela ajuda na facilidade, na velocidade da coisa. Acredito que se você não utiliza com sabedoria... Mas o dia que ela parou, ela atrapalhou muita gente. Mas a gente vivia sem isso antes. E nem por isso não vivia. Até vivia melhor. Sim, verdade. Piorou. Pra mim, piorou. De divórcio, o índice de depressão, divórcio, de trabalho, a infância era melhor,
O pai era mais próximo com o filho era mais próximo com o pai, a brincadeira de rua funcionava, o moleque corria mais, tá entendendo? Hoje a gente vê uma depressão muito grande, é uma falta de comunicação, tendo comunicação. O índice de suicídio. Índice de suicídio, um dos maiores agora, tá entendendo? É nesse tempo de pandemia. O índice de divórcio aumentou de forma muito, muito grande. O que a gente percebe que o quê? Que existem ferramentas que não são boas. Existem fases do processo que a gente está hoje de vida que não são bons. E sem contar que o quê? Que a falta de comunicação que você coloca hoje nesse local aqui, né, um exemplo aqui, se você mesmo explicando por A e B a coisa, o outro lado não entende isso. Tira por mim aqui em casa. Eu conversei uma coisa com minha mãe, com a Eli. Conversei uma coisa com minha mãe. Quando a Eli veio conversar comigo, já foi o quê? Outra coisa. E aí eu me posicionei aqui e falei, mas eu não falei isso. Não, mas a tua mãe falou. Eu falei, não. Aí eu expliquei isso. Ah, mas eu não sabia. Eu falei, é essa falta de comunicação que acontece. Eu entendi por outro lado. É aquela você coisa, não é porque você lado, fala de uma forma que as pessoas vão entender daquela mesma forma, né? E aí ela já veio armada, né? E a gente ficou assim, não, mas eu não falei isso. Não, mas eu não falei isso. Eu tô falando aqui. Some pra assumir o que eu faço. Some pra assumir a merda e também some pra dizer que eu não fiz isso. Tá entendendo? Então, o que a gente tem que perceber? A gente tem que perceber que hoje tem que tomar muito cuidado com redes sociais, mas principalmente tem que ter cuidado com a língua, como sempre já falou aqui. E que o papel do tolo nesse processo todo aqui... Agora é pra curso do tolo também, né? Tá entendendo? Ou seja, a correção, ela vem pra todo mundo. Se você é a pessoa que faz a fofoca, como eu falei, ou você é a pessoa que cava, né? A cova vai cair naquele mesmo buraco. Ou seja, tudo aquilo que você faz, um dia você vai colher também, de diversas formas. Se é a fofoca, se é a intriga, né? Se você faz a intriga e depois finge que não você tem não nada, faz, né? Tudo isso daí um dia vai voltar pra você. Ou que você finge que tá tudo bem, olha, E não, tá tudo certo, e não tá. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Ou vai achar hoje o problema, ou vai achar amanhã a verdade, ou daqui a um ano. Mas em algum momento do processo vai surgir, vai aparecer. Ou aquela mentira ela aumenta. Ou aquela mentira um dia vira-se uma verdade. De tanto falar, né? Uma mentira contada várias vezes torna-se verdade, que é o que o pessoal fala. Então, gente, a gente está aqui para fazer hoje essa leitura. Desculpa pelo horário, a minha mãe estava fazendo uma consulta hoje lá para Belém. E a gente tinha que sair muito cedo para pegar uma ficha, né? A gente saiu de casa às 3h30 da manhã, nós fomos o segundo, mas em compensação a gente voltou agora, 10 horas da manhã. A gente está fazendo o vídeo agora às 11. Não é fácil se manter na palavra, não é fácil seguir uma linha, não é fácil trabalhar, não é fácil estudar. As pessoas que falam assim, é só ler, não é só ler. Mas é só ter o planejamento. Se fosse só o planejamento, as empresas não fechavam. Tá entendendo? Não tinha gente demitido. O que está faltando hoje, na minha opinião, é o quê? O que está faltando hoje é esclarecimento familiar. Mas antes do familiar, é o esclarecimento pessoal. Aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer e o que eu quero ser. Porque fica assim um jogo repetido de coisa que a pessoa oferece um trabalho, tá aqui o dinheiro, o cara aceita tudo, porque na hora ele tá tão desesperado que não tem dinheiro, não, eu aceito isso, eu trabalho sábado, eu trabalho domingo, eu trabalho feriado, eu trabalho isso, é tudo lá. Da feita que começa a trabalhar, mas eu tenho que ir amanhã, sábado. Pô, mas eu vou ter que trabalhar no feriado. Mas eu vou ter que trabalhar no domingo. Não, mas quando você entrou aqui, você assinou um contrato dizendo que você estava disponível todo o tempo. E aí a gente tem que entender qual é o trabalho que é para mim. Será que realmente é necessário que eu vá trabalhar para ganhar um salário, para sustentar minha família? Será que realmente é necessário eu trabalhar para não ter vida e só pagar conta? Será que eu tenho que, primeiramente, antes de arrumar esse trabalho, saber quem eu sou? Descobrir qual realmente é a minha vocação? Porque se você faz algo que você não está satisfeito,
teu trabalho também não vai sair bom. O pessoal parece que é modinha, falar, mas você tem que fazer o que você ama. E quanto mais tempo eu fiz curso e trabalhei em um monte de lugar diferente, um monte de coisa diferente, mas realmente se você não fizer o que você ama, você não faz bem, você não está contente e o teu trabalho não vai render, mesmo você ganhando muito bem. Porque o incentivo financeiro ele é excelente, mas ele não pode ser o principal da coisa. O principal da coisa é você sair de lá e dizer assim, eu estou satisfeito com o meu trabalho. E um dos trabalhos pelo qual eu passei nesses últimos tempos, eu já estava insatisfeito de fazer ele. Porque eu ficava me perguntando, enquanto dirigia a moto, no trabalho, o que eu estou fazendo aqui? Pegando chuva, pegando sol. O problema não era pegar chuva, pegar sol, mas também não era ficar dentro da sala sentado. Mas eu estava pensando assim, qual é a habilidade que eu estou desenvolvendo nisso? Tá entendendo? Essa é uma coisa Nenhuma. que tem futuro, né? Onde alguém chegava a fazer uma pré-análise, depois ia lá fazer o que tinha que ser feito, né? Uma vistoria, depois era feito um outro trabalho e, enfim, no início ele é interessante, mas depois fica aquela pergunta, mano, fiquei sem ver minha avó, tá entendendo? Se eu tivesse um filho, eu ia estar só trabalhando e não ia ver a criação dele. Eu não ia estar na fase mais importante, que é o começo. Menino ou menina, sendo crescer, quando eu ia chegar o quê? Ele ia ter tudo, mas ao mesmo tempo também não ia ter nada. Tudo de forma material. Porque ele ia ter tudo, ele ia ter escola, isso, aquilo lá, mas como é que eu ia? Eu não ia ter meu filho, eu ia falar, não, ele dormindo, ia sair, tá dormindo, acordando para tomar café. E aí eu ia viver num círculo vicioso, onde a mãe também precisa trabalhar. E no final é a babá que cuida, é a escola que educa. E a rua também. Tá entendendo? E a rua, passando a rua que é pior. E aí eu fiquei pensando assim, mas é isso, né? E depois eu ia querer o quê? Que ele fizesse engenharia, medicina, sei lá. Seguisse a mesma carreira que eu, mas o menino podia não querer seguir, aí começava todo um jogo de conflito de novo. É igual a minha história, isso que você está falando parece que é a minha história. É uma história que se repete. Minha mãe sempre trabalhou, desde meus 4 meses, né? Ela sempre trabalhou. Então, quando ela saiu, eu estava dormindo. Quando ela chegou, eu estava dormindo. Então, eu fui criada assim na casa das minhas tias, né? Não, gente, é assim, eu sei que o dinheiro ele é importante para pagar as contas, sem ele não dá para gerar o mundo, mas Deus já deu muita coisa pra gente, a gente tem que conseguir administrar e não depender só desse dinheiro. Também não ter só uma fonte de renda. Tá entendendo? Não ficar preso a um trabalho que você fica 25 anos, 30 anos ali fazendo a mesma coisa. Você sobe de carro, ganha mais 500 reais, sobe de carro, ganha mais 200 e vai para uma viagem, vai nisso. Quando você olha para trás, você já tem 10 anos. Eu larguei de ser professor porque eu estava dentro do meio da coisa, eu estava lá envolvido com a coisa, fiz mestrado, passei no mestrado, fiz prova, tentei 10 provas de mestrado de várias áreas que eu podia fazer, até passar numa pela janela. Foi sorte. O estudo também, mas também foi sorte. E aí, quando eu passei, eu falei, eu não quero fazer mais isso. Eu quero fazer outra área, eu quero mudar. Por quê? Porque eu estava me sentindo preso. Os 3.000, 4.000 reais que eu olhava antes, eu já imaginava assim, meu Deus, com 40 anos, se eu hoje ganho, sei lá, com 21 ganhava 3.500, que era bom na época. Em 2001, a gente está em 2021, faz 20 anos isso. Será que é bom hoje ganhar 3.000? 3.000 hoje eu não sustento uma família. Tá entendendo? A gente tem a cesta básica mais cara. Tem 3,5 mais cara do Brasil. Paraense é caro. Porra, uma luz que é Tá mais caro. super cara. Tá entendendo? Onde a gente paga 2 contas de água, uma de luz, acabou o teu dinheiro. Tá entendendo? Como é que a gente vive? A gente não vive, a gente sobrevive. Então a gente tem que criar formas, criar meios, sabe? Se interagir outras habilidades para não ficar dependente desse sistema louco aí. Onde você trabalha para pagar conta
dorme, acorda, trabalha, paga conta, dorme, acorda, trabalha, paga conta, dorme, acorda. E é isso. Não vê a tua mãe, quando vai ver ela tá morrendo. Não vê teu filho, quando o teu filho já tá grande. Falar contigo, responde pra ti, tu nunca nem deu uma educação pra ele, não tem tempo. E aí pergunto, vale a pena ganhar 10 mil reais? 20 mil reais? Minha mãe foi meu pai e minha mãe, né? Pra quê? Então, Você vai ganhar 20 mil tipo, reais? ela sempre trabalhou muito assim. E hoje eu ainda sinto, né, essa diferença de criação, porque eu via mesmo ela nos sábados. Quando eu tinha contato maior com ela, quando ela não estava estudando, né? Folgada, né? Era. E assim, pra mim, na minha infância, sempre eu tinha aquele medo assim de... Como a minha mãe viajava muito, trabalhando também, eu ficava com medo dela não voltar. Então, todas as vezes que ela saía de casa, pra mim era uma aflição, eu chorava muito. Largar, né? Eu lembro que às vezes ela vinha almoçar no horário do almoço, quando ela ia, ela tinha que ser escondido. Pra mim, vinha um medo assim, sabe? De ficar só. De ficar sozinha. Não, mas tem tuas tias, tem teus primos, mas não é igual, não é a mesma coisa que a tua mãe tem. Bom, entendeu? O que eu posso dizer hoje, gente, é... A gente precisa assim se cuidar da saúde, cuidar da família. Cada um vive uma história diferente, cada um sabe o corre que tem que fazer todo dia. Tô aqui dizendo pra ninguém largar emprego e, enfim, conta tem que pagar. Só quero que vocês pensem se vale a pena mesmo viver nesse sistema, se vale a pena confiar um pouco nas habilidades que Deus já deu pra gente, porque você tem que se descobrir para saber qual é a tua habilidade. Com a tua habilidade tu consegue desenvolver outras tarefas e aí talvez conseguir o dinheiro, né, ou o emprego melhor, porque você tem que saber primeiro, sabe o que eu sou bom, o que eu desenrolo bem. Qual é a minha habilidade? Qual é a minha habilidade? Eu não sei qual é a minha habilidade. Tem que saber qual é a minha habilidade. A partir daí, e não é teste vocacional de escola. É você se conhecer e dizer assim, olha, eu sou bom nisso aqui. Eu sou bom. Porque às vezes você está insistindo tanto em algo que você não é bom. Pelo menos eu fazia isso. Você tem não que era pensar boa fora em da uma caixa. coisa. Aí eu ficava, poxa, só acontece coisa ruim e tal. Não. Mas quando eu saio daquilo, caramba, tenho habilidade nisso aqui. Aí vem, desenvolve, né? E aí você desenvolve, se torna adequa mais com fácil, o sim. mercado, vê qual é a proposta e principalmente encare a realidade, encare o desafio. As pessoas não querem encarar nada hoje, nem conversar mais. Olha, eu tenho uma coisa séria para conversar contigo. Quando a pessoa fala assim, eu tenho uma coisa séria para conversar contigo, o cara fica, o que é que tu quer conversar comigo? É sério? Mas o que é sério? Por que é sério? O que foi que eu fiz? Não, eu não fiz nada. No final ela já não quer nem conversar. A pessoa já tem medo de conflito. E aí a gente não pode se perder para isso, gente. Queria que vocês pensassem nisso, senão a gente acaba sendo tolo. E o tolo a gente falou muito dele hoje. Não é pra gente ser, não é o nosso papel. Tá bom? Muito obrigado, um bom dia. Siga nossas redes sociais. Siga nossas redes sociais. Nosso Instagram, nosso E Facebook. que Se inscreva no a canal. paz do Senhor esteja com o Senhor, com vós também. Tá bom? Muito obrigado e bom dia. Até amanhã. Tá bom? Bom dia.